Ela é o feriado não religioso mais famoso dos Estados Unidos. Se espalhou culturalmente por diversos países ao redor do mundo, inclusive o Brasil. Mas de onde veio essa comemoração? É simplesmente uma festa ou tem conotações religiosas? Talvez até satânicas? É uma comemoração que tem raízes somente estadunidenses? Também é conhecido no Brasil popularmente pelo nome de Dia das Bruxas. Mas será que é somente mais uma forma de imperialismo cultural estadunidense? Será que deveríamos esquecer esse tipo de comemoração e voltar à nossa cultura própria, cultura local? Afinal, qual a sua origem? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Hoje aqui no História Pop, vamos contar a origem do Halloween. O Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração que ocorre em vários países, principalmente nos Estados Unidos, em 31 de outubro, véspera da festa cristã ocidental do Dia de Todos os Santos. Ela começa com a vigília de 3 dias, dedicada a lembrar dos mortos, incluindo os santos, Hallows, e todos os fiéis falecidos. Acredita-se que muitas tradições do Halloween originaram-se do antigo festival celta da colheita, ou Samhain. Era o festival em que se comemora a passagem do ano dos celtas, marca o fim do ano velho e o começo do ano novo. O Samhain inicia o inverno, uma das 2 estações do ano dos celtas. O Samhain também era a época em que acreditava-se que as almas dos mortos retornavam às suas casas para visitar os familiares, para buscar alimento e se aquecerem no fogo da lareira. É nessa época também em que o nevoeiro mágico cessava e a fronteira entre o outro mundo e o nosso desaparecia. Esse mundo sobrenatural é bem conhecido de nós aqui através das fadas e também das banshees. As banshees são muito representadas na nossa cultura. Ela provém da família das fadas, como se fosse uma forma dark delas. As banshees eram como seres que previam a morte. Seu grito poderia ser ouvido a quilômetros de distância. As banshees eram consideradas mensageiras da morte, algo sobrenatural. Tradicionalmente, quando uma pessoa de aldeia irlandesa morria, uma mulher é designada para chorar no funeral. Aqui nós usamos a palavra carpideira. As banshees eram ora apresentadas como jovens mulheres pálidas ou até mesmo com versões monstruosas dessas. Na nossa cultura temos várias inspirações para os banshees, tanto nos quadrinhos quanto nos videogames, séries e afins. A invasão das Ilhas Britânicas pelos romanos, em 46 a.C., acabou unindo a cultura latina com a celta, sendo que a cultura celta foi acabando-se com o tempo. Em fins do século II, com a evangelização desses territórios, a religião dos celtas, chamada druidismo, já tinha desaparecido na maioria das comunidades. Sabe-se que as festividades do Samhain eram celebradas muito possivelmente entre os dias 5 e 7 de novembro, a meio caminho entre o equinócio de outono e o solstício de inverno no hemisfério norte. Eram precedidos por uma série de festejos que duravam uma semana e davam ao ano novo celta. A festa dos mortos era uma das suas datas mais importantes, pois celebrava o que para os cristãos seriam o céu e a terra, conceitos que só chegariam com o cristianismo. Para os celtas, o lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita, onde não haveria fome nem dor. Desde o século IV, a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar todos os mártires. 3 séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV transformou um templo romano dedicado a todos os deuses num templo cristão e dedicou a todos os santos. A festa em honra de todos os santos inicialmente era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gregório III mudou a data para 1º de novembro, que era o dia da dedicação da Capela de Todos os Santos na Basílica de São Pedro, em Roma. Mais tarde, no ano de 840, o Papa Gregório IV ordenou que a festa de Todos os Santos fosse celebrada universalmente. Como uma festa grande, essa também ganhou a sua celebração vespertina, ou a vigília, que prepara a festa no dia anterior, 31 de outubro. Na tradução para o inglês, essa vigília era chamada de All Hallows Eve, vigília ou dia de Todos os Santos, até chegar à palavra atual, Halloween. Na Idade Média, um costume do dia dos finados era o souling, de soul, alma, em que crianças iam pedindo pelas portas um bolo, o bolo das almas, em troca do qual faziam uma oração pelos familiares falecidos de quem lhes dava o bolo. Essa tradição pode ter evoluído para a tradição de pedir um doce, sob ameaça de fazer uma travessura,
Doce ou Travessura, que possivelmente teve origem na Inglaterra, no período da perseguição protestante contra os católicos. Nesse período, os católicos ingleses foram privados de seus direitos legais e não podiam exercer nenhum cargo público. Além disso, foram-lhe infligidas multas, altos impostos e até mesmo prisão. Celebrar missa era passivo de pena capital e centenas de sacerdotes foram martirizados. Um grande efeito dessa perseguição foi a tentativa do atentado contra o rei protestante, Jaime I. O plano, conhecido como a Conspiração da Pólvora, era fazer explodir o parlamento inglês, matando o rei e todas as classes oligárquicas, e assim dar início a um levante dos católicos oprimidos. A trama foi descoberta em 5 de novembro de 1605, quando um soldado católico, Guy Fawkes, foi apanhado com os barris de pólvora, tendo sido enforcado logo depois. Em pouco tempo, essa data se converteu numa grande festa na Inglaterra, que perdura até hoje. Sim, esse Guy Fawkes é o mesmo personagem que inspirou a graphic novel V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd. Por acaso, um spoiler, vamos falar desse no próximo vídeo. Mais tarde, a comemoração do dia de Guy Fawkes chegou à América, trazida pelos primeiros colonos, que é transferido para o dia 31 de outubro, unindo-a com a festa do Halloween, que havia sido introduzida no país pelos imigrantes irlandeses. Entre os elementos acrescidos, temos, por exemplo, o costume das fantasias, muito possivelmente nascido na França entre os séculos XIV e XV. Nessa época, é bom lembrar que a Europa toda foi flagelada pela peste negra, que dizimou perto da metade da população no continente, criando entre os católicos um grande temor e preocupação com a morte. Hoje, o símbolo mais destacado do Halloween é a abóbora oca, talhada em forma de careta e iluminada de dentro. Ela remete à lenda irlandesa do ferreiro Jack O'Lantern, o Jack da Lanterna, um beberrão que ludibriou o diabo 2 vezes e escapou do inferno através de uma artimanha. Contudo, como não acreditava em Deus, não pôde entrar no céu, e no inferno o diabo não o queria, com medo de ser enganado novamente. Em vez disso, o diabo lhe entregou um pedaço de brasa que ele escondeu dentro de um nabo. Desde então, o ferreiro anda pelo mundo com uma lanterna feita de nabo. Os imigrantes irlandeses trouxeram a festa do Halloween para os Estados Unidos no século XIX. Lá, eles substituíram o nabo como material da lanterna pela abóbora, que era bem mais abundante. Algumas adaptações do conto O Cavaleiro Sem Cabeça muitas vezes retratam o Cavaleiro Sem Cabeça como uma abóbora, no lugar da cabeça decepada. O Halloween também influencia diversas mídias na cultura pop. Se analisarmos o modo que o Halloween é comemorado hoje, ele só resta uma pequena alusão às suas origens, uma pequena alusão aos mortos, e ainda de forma cultural. Mas a questão que fica é, devemos comemorar essa data no Brasil? Existem muitos defensores de ambos os lados. Muitos alegam que é apenas mais uma ferramenta de manipulação do imperialismo cultural americano. Por outro lado, muitos alegam que é apenas uma outra cultura e que não há mal nenhum em participar dela. Principalmente em escolas de idiomas, da língua inglesa, é muito comum nessa época do Halloween eles enfeitarem e contarem um pouco da cultura estadunidense. Inclusive nas escolas regulares, temos aulas de inglês. Se até o momento que esse vídeo for ao ar não existir nenhuma PEC que derrube essa aula também. Mas enfim, seria muito interessante contar a cultura americana e estadunidense também nas aulas de inglês, faz todo sentido. Mas tem muitas pessoas que questionam, muita crítica dizendo que devemos valorizar nossa cultura. Por isso criaram exclusivamente no dia 31 de outubro o dia do Saci. Essa data foi criada especificamente para bater de frente com a data do Halloween. Mas eu pergunto para vocês, é mesmo necessário? Não que nós não tenhamos um folclore muito rico. Inclusive temos até o dia do folclore, 22 de agosto. É muito comum você ver nessa época nas redes sociais dizeres que fora o Halloween, aqui no Brasil é dia do Saci, alegando que não querem importar uma cultura estrangeira e inseri-la forçadamente na nossa cultura. Vejamos, quer queira, quer não, para o bem ou para o mal, já somos influenciados pela cultura norte-americana. É só você rever, os últimos 10 filmes que você viu. Quantos eram estadunidenses? Você não usa jeans? All Star? É claro que existe um imperialismo cultural, isso é fato, mas você pode ter o bom senso. Você não precisa ser um alienado e consumir todos os enlatados que vêm dos Estados Unidos, por exemplo. Mas você pode usufruir e aproveitar uma cultura sabendo que ela é de outro país. Não faz mal nenhum nisso. Você vai deixar de ser brasileiro por causa disso? Eu penso e concordo sim que deveríamos ter mais ênfase, ter mais divulgação da nossa própria cultura. Mas isso não quer dizer que você tem que repugnar a cultura dos outros. Você pode conviver com ambas. Você não vê, por exemplo, esse tipo de crítica sobre o Natal. Sim, o Natal originalmente é uma festa pagã. Aqui no Brasil é um clima quente por natureza. Em dezembro, época do Natal, a gente está no pico do nosso verão. Mas ninguém acha estranho ao ver pessoas colocando algodão no sua árvore de Natal para simular neve.
E o Papai Noel usa roupas vermelhas, uma alusão clara ao capitalismo. Originalmente, o São Nicolau, que seria o inspirador para o Papai Noel que temos hoje, ele usava roupas verdes. Ele viveu na época mais ou menos hoje onde é a Turquia. Levando isso em conta, é possível que o Papai Noel que temos representado hoje esteja totalmente errado. Porque levando em conta a localização que ele morava, há fortes indícios que ele tem a pele morena ou negra. E esse Papai Noel que a gente tem vermelho hoje foi modificado pelo capitalismo, especialmente pela Coca-Cola. Entendeu por que ele é vermelho? Enfim, muitas vezes as pessoas criticam algo sem ter uma leitura prévia a respeito. E você, o que acha? Devemos mesmo esquecer esse tal do Halloween e comemorar o dia do Saci? Ou você acha que existe um meio termo para isso? A pergunta que deixo para vocês nesse vídeo. Galera, só lembrando, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, dar um like pra gente aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, compartilhe o conhecimento para que mais pessoas possam ver e aprender um pouquinho mais. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!